Bom dia, estamos aqui com mais uma meditação da Palavra de Deus neste maravilhoso dia, 1º de dezembro de 2024, com a reflexão A vontade de Deus e o meu querer. Vamos falar com Deus para que Deus venha nos inspirar e que venhamos entender a vontade dele. Senhor Deus, em nome de Jesus te pedimos que o teu amado Espírito Santo venha fazer fluir os teus pensamentos da tua vontade para nós. Amém. A vontade de Deus e o meu querer. Existe a vontade de Deus, é aquilo que está escrito na palavra de Deus. E o meu querer é a minha vontade própria, o meu eu, a velha natureza, querendo estar sempre reinando no coração do homem. E isso não é bom. A gente tem que saber entender que a vontade de Deus, ela é melhor. Como diz a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Na introdução aqui dessa reflexão, nós anotamos aqui as seguintes palavras: a vontade de Deus é sempre para o nosso bem, já o nosso querer pode nos prejudicar. Então, a vontade de Deus, como nós temos falado e está escrito, ela é boa, perfeita e agradável. Mas a vontade do homem, a tendência que é para as coisas erradas, para desvirtuar, sair da vontade de Deus, porque desde que o primeiro homem, Adão, pecou, entrou um instinto mau para se inclinar sempre para o que é errado. Então, a vontade de Deus é melhor. A nossa sempre vai nos levar para o que é errado. Nós anotamos aqui um ponto aqui. Vamos qualificar como que o primeiro ponto dessa reflexão: sua vontade e o seu livre-arbítrio. Então, a gente, como temos falado, Deus não criou robô, e sim seres humanos com inteligência e livre escolha de decidir o que fazer. Nós vemos isso no livro de Gênesis, logo no início da Bíblia, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A palavra de Deus, Deus deixa bem claro do livre-arbítrio, mas também dizendo que quando a gente se entrega à nossa vontade própria e decide com o nosso livre-arbítrio fazer aquilo que a gente bem quer, aí a palavra de Deus diz claramente: o seu desejo será contra ti. Então, aquilo que a vontade própria quer e deseja vai fazer mal à nossa alma. E foi assim que aconteceu com esse episódio de Caim. Colocou no coração, veio na mente dele para matar o próprio irmão. A inveja, o egoísmo. E quando a pessoa não retira do coração, não rejeita aquilo que vem na mente para fazer, ele finda fazendo. Foi o que aconteceu, ele findou matando o próprio irmão. Mas Deus o alertou, é isso que Deus faz, Ele nos alerta,
Ele nos mostra em sua palavra que a nossa vontade sempre vai nos levar para o caminho da morte. E foi isso que aconteceu. Ele não rejeitou. Deus estava dando uma chance, mas ele deixou se vencer por aquilo que veio alimentar no seu coração para o mal. E foi isso que aconteceu. Mas Deus disse a ele que se ele se arrependesse, se ele se voltasse para Deus, porventura não seria aceito. É isso que Deus quer, que quando nós estivermos nos inclinando ou estivermos em um caminho errado, Ele nos adverte sobre aquele caminho errado para nós acertarmos com o caminho certo. O que Deus quer ver é a nossa intenção de se voltar para Ele, se arrepender daquilo que é o mau caminho, e assim, com certeza, Ele vai nos aceitar. Foi isso que aconteceu nesse episódio aqui. Vamos continuar o próximo ponto, vencendo o seu querer. E aí, como vencer o nosso próprio querer, a nossa própria vontade? Mas Deus é maravilhoso e nos dá orientação sobre isso, como vencermos o nosso próprio querer de fazer o que é errado. O segredo para conseguir fazer a vontade de Deus é entender que os seus propósitos serão para o nosso bem. Então, quando a gente entende pela palavra de Deus que Deus, Ele tem propósito e Ele tem como nos ajudar a vencer o querer mal, a inclinação errada do coração do homem. Então, quando a gente se submete a Ele, busca a força nele, para não e reconhece que o nosso querer pode nos fazer mal, não é bom, e que a vontade dele é melhor, então, com certeza, o Espírito Santo vem nos ajudar naquilo que nós estamos nos angustiando e não temos força suficiente para prosseguir a fazer a vontade de Deus, mas o Espírito Santo vem e nos ajuda. Olha só, como vencer o nosso querer. Em Mateus capítulo 26, Novo Testamento, o primeiro livro, Mateus 26, 39, diz o seguinte: adiantando-se um pouco, quem? Adiantando-se um pouco, o próprio Senhor Jesus, que estava num momento crucial antes de enfrentar a cruz. Esse é o momento mais crucial na vida do ser humano. Quando vem a crucificação, quando vem o momento de ter que sacrificar, não fazer sua vontade para poder fazer a de Deus. Então foi esse momento, o Senhor Jesus ia enfrentar a cruz, e ele estava orando, por isso que diz assim, adiantando-se um pouco sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, passe, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha aí, como é que acontece na vida de todos nós. Há um momento que nós vamos decidir, ou prossegue em fazer a vontade de Deus, ou desiste. Saiba disso. Jesus, o Filho de Deus, ele poderia ter desistido de ir àquela cruz, mas ele foi humilde. Ele orou ao Pai e disse: meu Pai,
Se possível, não deixa que isso aconteça. Não deixa que eu vá até a cruz. Poxa, o próprio Deus ia passar por vergonha, ser escarnecido, vituperado ali na cruz. O próprio Deus. Mas ele se voltou para o Pai. Ele disse: sim, meu Pai, mas se não é possível, se isso tem que acontecer, que assim seja. Então ele perseverou, se voltou para não fazer a vontade dele. Mas ele disse: seja feito como tu queres. O cálice, muitas das vezes na nossa vida, o cálice da salvação, que está escrito no Salmo 116, se não me foge a memória, o cálice da salvação que Jesus tomou e que o salmista Davi disse: tomarei o cálice da salvação. O que é isso? O que é esse cálice? Que Jesus também falou para o Pai: se possível, passa de mim esse cálice. É o preço a pagar da renúncia, o preço em prol de pagar os erros, pagar pela vontade pecaminosa, para destruir o poder da vontade do pecado. É desse jeito. Jesus não renunciou à cruz. Ele se submeteu por amor do Pai e por amor à nossa alma. É assim que nós temos que fazer, por amor a Deus e à nossa própria alma. Renunciar, tomar a cruz e tomar o cálice da salvação e negar a nossa própria vontade. Concluindo com essas palavras aqui, temos que entender que na vontade de Deus há um propósito feliz. É isso. Há um propósito de Deus feliz para a nossa alma. A salvação está ao lado dele, porque está escrito: no céu só é gozo e alegria no Espírito Santo. É isso. A vontade própria, nosso eu, nosso querer, nos leva para a morte. Nos leva para o que é triste, a eternidade, o sofrimento eterno. Mas a vontade de Deus nos leva para a felicidade eterna com Deus. Vamos agradecer ao Senhor nosso Deus por tudo o quanto Ele tem nos inspirado a falar para todos nós. Santo Deus, nós bem sabemos que é um preço a pagar, o sacrifício, a cruz, o cálice da salvação, mas no final há felicidade. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Amém. Ótimo dia, bom domingo, seja feliz, se reúna com sua família e celebre as bondades de Deus.